Bem-vindos ao Bookcast, preparados para mais uma imersão profunda. Hoje a gente vai explorar um livro fascinante, o livro mais antigo do mundo, de Bill Manley. Isso aí. E se você curte desvendar essas joias da história e da arqueologia literária, participe do nosso canal aqui, o Book. Perfeito. A gente vai mergulhar no que é considerado o livro mais antigo do mundo, Os Ensinamentos de Ptah, e explorar suas origens, o conteúdo e a relevância, mesmo depois de tantos e tantos anos. É isso mesmo. A gente vai tentar entender porque esse texto ancestral ainda é importante para a gente hoje, o que ele revela sobre a mentalidade dos antigos egípcios e que insights, digamos, inesperados ele pode nos oferecer. E para nos guiar nessa viagem, a nossa principal fonte é o livro do Bill Manley, um cara que dispensa apresentações quando o assunto é o Antigo Egito. Com certeza. Ele é um especialista renomado em língua e história do Antigo Egito. Ele não só analisa os ensinamentos de Ptah, mas também coloca a obra em perspectiva com outros textos egípcios antigos, tipo os ensinamentos de Khamenei e os ensinamentos de Hordedef. E o nosso objetivo aqui é bem direto: entender a importância desse texto, o que ele nos diz sobre a forma de pensar dos antigos egípcios e quais as ideias, às vezes inesperadas, que ele pode trazer para a nossa vida hoje. E tudo isso de um jeito que todo mundo entenda, sem jargões acadêmicos. Bora lá então. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o Bill Manley, o autor do livro que a gente vai usar como base. Ele, manja muito de Antigo Egito. O cara é fera. Olha só, ele deu aula por mais de 30 anos em universidades importantes, como as de Londres, Glasgow e Liverpool. Caramba! E não para por aí. Ele também foi curador sênior para o Antigo Egito nos Museus Nacionais da Escócia. Uau. E ainda é co-diretor da Egiptologia Complutense, que faz pesquisas arqueológicas lá no Egito. Que legal. E para completar, ele tem vários livros publicados sobre vários assuntos, desde textos antigos e arqueologia, até a história da egiptologia e a vida dos primeiros cristãos no Egito. A lista é grande, hein? Egyptian Art e Egyptian Hieroglyphs for Complete Beginners são bem conhecidos. O que é curioso, talvez você também ache, é que, apesar de toda a sabedoria que tem os ensinamentos de Ptah, a obra não é tão reconhecida historicamente quanto a gente poderia imaginar. É verdade. Em um mundo que a escrita e os livros estão por toda parte, seria de se esperar que o livro mais antigo fosse super famoso, tipo as pinturas rupestres mais antigas, as pirâmides do Egito, a invenção da imprensa, a internet, Tá. sabe? Tipo um marco na história da humanidade. E o Manley cita uma frase bem impactante do Batescombe Gunn, um dos primeiros tradutores desse texto, lá em 1906. O Gunn, que trabalhou com Gardner e depois virou professor em Oxford, ele falou que as palavras desse rolo de papiro estão no extremo horizonte de todo aquele oceano de papel e tinta que se tornou para nós como uma atmosfera, um quinto elemento, um essencial da vida. Nossa, que frase forte. O Gunn conseguiu expressar a importância da escrita para as nossas vidas. A escrita está em tudo, da comunicação mais básica até a preservação do conhecimento mais complexo. Verdade. E os ensinamentos de Ptah são um dos primeiros registros da humanidade tentando guardar e passar adiante a sabedoria. É isso aí. E o que faz desse livro o mais antigo? Vamos às datas. Beleza. Ele foi escrito pela primeira vez como um livro no final do século XVIII ou XVII a.C. Tá. Só que a história dele é ainda mais antiga, lá do tempo do rei Zese, da quinta dinastia, século XX FATC. Nossa, bem antigo. A gente está falando do antigo reino egípcio, a época das pirâmides de Saqqara e Gizé. Maneiro. E essa dupla datação é importante para a gente entender a profundidade histórica do texto. A versão escrita que a gente conhece é do final do segundo período intermediário, mas a ideia central surgiu séculos antes. E essa intenção de invocar a autoridade da antiguidade, como Manley explica, era fundamental. Eles queriam transmitir ideias sobre a natureza humana que fossem verdadeiras em qualquer época. Faz sentido. O Ptah acreditava que o sentido da vida estava na verdade, uma verdade que não muda, independente do que as pessoas acham. Então os ensinamentos dele servem para qualquer um, em qualquer época. É tipo um guia para a vida. Isso. Baseado nas experiências e observações da civilização mais antiga que a gente conhece. E o Manley compara os ensinamentos de Ptah com outros textos que foram base para a civilização ocidental. O Tao Te Ching do Lao Tzu, a República de Platão, as Meditações do Marco Aurélio. Verdade. Todos eles têm uma coisa em comum. Unifilosofia com um estilo de escrita direto e prático, além de reconhecer a importância da espiritualidade. Isso mostra que algumas preocupações e a busca por sabedoria são coisas que a gente vê em várias culturas e épocas diferentes. Com certeza. E apesar de alguns estudiosos acharem difícil, o Manley defende que os ensinamentos de Ptah são fáceis de ler e entender, mesmo para quem não é especialista. Legal. Não precisa de um monte de notas explicativas, é um livro acessível e envolvente, mesmo sendo tão antigo. Quebra aquela ideia de que textos antigos são chatos e complicados.
Exato. Agora, vamos falar sobre o tipo de texto que os ensinamentos de Tahat representam. O ensinamento ou instrução que os egípcios chamavam de esbaieto. Beleza. O Manley explica que esse tipo de texto tem origem nas inscrições funerárias egípcias mais antigas. Aquelas que serviam como modelo para apresentar a pessoa depois da morte, né? E também trazia um comentário sobre o julgamento das ações da pessoa em vida. E a base para esse julgamento era a verdade, ou mat, como o fundamento da justiça. Entendi. Essa ligação do ensinamento com os funerais não é à toa, como a gente vai ver mais pra frente. Isso já mostra a seriedade com que os egípcios encaravam a busca por uma vida correta, sabe? Sim, total. O ensinamento foca em fatos que podem ser comprovados como a base racional para ter conhecimento, sabedoria e sentido na vida. E como a ênfase é na relação entre o sentido da vida e a experiência humana, a gente pode dizer que o ensinamento é uma forma de filosofia. Uma filosofia prática, né? Os ensinamentos de Cagem também fazem parte desse gênero, mas infelizmente o começo do Papiro Price, onde ele está escrito, se perdeu. Que pena. E por falar no Papiro Price, ele é super importante porque tem os ensinamentos de Ptah na íntegra e uns pedaços dos ensinamentos de Cagem. Uhum. O Memnon fala que os escribas do Egito Antigo costumavam juntar vários livros num volume só, e o Papiro Price é um exemplo disso. Interessante. É legal para a gente entender como eles guardavam e passavam os textos adiante. Isso nos leva a repensar algumas ideias sobre a escrita antiga. Muita gente acha que a escrita evoluiu de um jeito linear, sabe? Começou com um desenho simples e foi ficando mais complexa. Sei. Só que no Egito, pelo menos, não tem muita prova disso. Parece que não teve um período de escrita primitiva, onde eles usavam desenhos para escrever mensagens simples. Parece que a escrita já era complexa desde o começo. E se a gente considerar que nem tudo que existiu foi encontrado pelos arqueólogos, o uso da escrita cursiva em materiais que se decompõem fácil pode ser tão antigo quanto as inscrições hieroglíficas em pedra. Faz sentido. O Manley dá uns exemplos para a gente entender. Os rolos de papiro mais antigos que a gente tem, mesmo estando em branco, foram achados na tumba do Amaka, um oficial do rei Den, da primeira dinastia. Pelo menos um desses rolos estava pronto para ser usado e foi enterrado numa caixa de madeira decorada. Só a tumba do Amaka já mostra a ligação entre a escrita, o poder e os rolos de papiro desde o começo. Interessante. E a gente encontra escrita hierática real em potes enterrados embaixo da pirâmide de degraus e em pote de armazenamento em Elefantina, no sul do Egito, os dois da terceira dinastia. E em 2013, umas escavações num porto antigo no Mar Vermelho revelaram os diários de bordo e documentos de um oficial chamado Merer, que liderava uma equipe que transportava calcário para construir a grande pirâmide de Gizé durante a quarta dinastia. Esses registros mostram que a escrita já era usada para administração e controle bem antes do que a gente imaginava. Tudo isso questiona a ideia de que a escrita evoluiu lentamente. No Egito, parece que a escrita complexa surgiu cedo, com jeitos mais rápidos de escrever sendo usados junto com os hieróglifos. Então a capacidade de registrar e comunicar ideias complexas já existia há muito tempo. Exatamente. Agora, uma coisa importante para entender. A data em que o texto foi criado e a data dos manuscritos que a gente tem. O Manley explica que os manuscritos mais antigos só mostram quando os ensinamentos já existiam como livro. A data das cópias só fala das cópias. Ele usa um exemplo bom para visualizar isso em livros mais recentes, tipo obras do Aristóteles, Júlio César e Marco Aurélio. A gente só tem cópias a partir do segundo milênio depois de Cristo. Mas ninguém duvida que esses caras escreveram os textos, né? Em comparação, a gente tem bastante documentação de os ensinamentos de Ptah. Verdade. E assim como esses caras, o Ptah foi uma pessoa real que vivia no passado, não só um nome num livro. Comparar a caligrafia ou a forma como as palavras são escritas ajuda a gente a saber quando as cópias foram feitas, mas não quando o texto original foi escrito. Ou seja, a sabedoria do Ptah pode ser ainda mais antiga do que os livros que a gente lê hoje. Faz sentido. E essa é a dificuldade de estudar textos antigos. A Miriam Lichtheim, uma estudiosa importante de os ensinamentos, disse que a língua de Cagem e Ptahhotep é o egípcio médio, a língua do Médio Reino. Mais recentemente, o Stephen Quirk destacou a frase cajado da velhice, que aparece no começo de Os Ensinamentos. Ele acha que essa é uma expressão típica do Médio Reino. Então ele conclui que o texto foi escrito por volta da 12ª dinastia. Só que, como o Manley fala, os dois egiptólogos datam a criação do texto num período antes dos manuscritos mais antigos, só que não tão antigo quanto a época em que o Ptah viveu. E a verdade é que esses argumentos são meio seculares, porque a gente data as mudanças na língua com base nos documentos que sobraram. Não tem como saber como as pessoas falavam no Antigo Reino.
É verdade. As inscrições em monumentos costumam usar uma linguagem mais antiga do que as cartas escritas em papiro, mas tem inscrições do Antigo Reino que já estão em egípcio médio, como a própria Littime reconhece. Ela até sugere que os ensinamentos de Ptah-Hatip são da sexta dinastia por causa disso. Caramba. Então, a data exata do texto original ainda é debatida, mas as provas apontam para uma origem bem antes dos manuscritos que a gente tem. A sabedoria que a gente vai explorar hoje tem raízes profundas na história. Profunda. Agora, quem foi o Ptah-Hatip? Boa pergunta. O texto se refere a ele como filho mais velho do rei de seu corpo. Certo. Essa era a forma de dizer que era filho biológico do rei. Só que o Ptah-Hatip já era bem velho e geralmente os filhos sucediam os pais no trono. Então o rei não podia ser o Izeze. É? A gente pode pensar que ele era de uma geração anterior, tipo tio ou tio-avô do Izeze, Faz sentido. mas numa lista completa dos títulos do Ptah-Hatip que aparece na tumba dele, fica claro que ele não era filho do rei. O Manley acha que essa contradição não é tão grande assim. Primeiro, tem vários casos, principalmente na quinta dinastia, desse título sendo dado para vizires que não eram filhos de nenhum rei. Interessante. Isso mostra que os títulos e as honrarias podiam ter significados diferentes naquela época. Entende? E mais importante ainda, o Papiro Pris, o Papiro Londres II e a Tábua Carnarvon I começam com uma lista dos títulos do Ptah-Hatip, que é igual nos 13, não diz que ele era filho do rei. Certo. Essa mesma lista aparece mais pra frente no livro, no começo dos ensinamentos. Só que aí o Papiro Londres II adiciona o título juiz nos 6 grandes templos, enquanto o Papiro Pris adiciona filho mais velho do rei de seu corpo. Isso sugere que essa última frase foi adicionada depois. É, pode ser. Em outras palavras, um copista pode ter adicionado essa frase tentando entender quem era Ptah-Hatip. Talvez ele tenha percebido que o título era comum para um vizir no final do Antigo Reino, ou achou que ele devia ser filho do rei tipo Hordedef. De qualquer forma, uma mudança em uma das cópias não é motivo para dizer que o vizir Ptah-Hatip não é o autor de ensinamentos de Ptah-Hatip. Concordo. O importante é a sabedoria do texto. É isso aí. Então, em Os Ensinamentos, o Ptah-Hatip é apresentado como vizir, tipo o primeiro-ministro responsável por administrar o governo enquanto o rei liderava o país na adoração aos deuses e nos festivais. Certo. Ele também era um líder comunitário, tipo o prefeito ou governador de uma região do Egito. Essa era uma posição nova que juntava o cargo de quem controlava a produção agrícola com o de líder da principal propriedade do templo em cada região. Ele também fazia parte do Parat, um grupo de conselheiros próximos ao rei, tanto fisicamente quanto em termos de influência. E ele era o supervisor da cidade, ou seja, o gerente do projeto de construção do complexo da pirâmide do rei. A cidade era o local da construção e toda a infraestrutura necessária. E, para completar, ele era o pai de Deus e o amado de Deus, títulos que o ligavam ao rei divino, ou Deus. O título de pai de Deus provavelmente se referia a um homem envolvido na educação do novo rei. Que interessante. Todos esses títulos, ou equivalentes, também aparecem na tumba do Ptah-Hatip, junto com vários outros cargos importantes da época. Isso mostra que ele era um cara poderoso e influente. Com certeza. Ele era tipo o supervisor de todos os negócios do rei, guardião dos segredos do rei, guardião dos segredos de cada câmara do rei, supervisor de toda a construção do rei, supervisor dos 2 tesouros e supervisor dos 2 celeiros. 2, porque as propriedades reais eram divididas entre o que abastecia os palácios e os banquetes e o que ia para a família do rei, o complexo da pirâmide e as doações religiosas. Nossa, quanta coisa. E falando especificamente de escrita, na tumba dele, ele é chamado de chefe sacerdote leitor, escriba de Deus e supervisor da escrita dos documentos do rei. E na capela com a porta falsa, ele aparece supervisionando a escrita dos documentos do rei. Ele era o cara da escrita. Totalmente. Isso nos leva ao reinado do rei Zeze, um momento importante para a escrita. O Manley cita um documento da época que fala da alegria de ver a escrita do Ptah-Hatip, que mostra que a escrita estava ganhando mais valor. Legal. A frase é bem forte. Minha pessoa viu essa escrita bastante ideal que você trouxe da reunião de oficiais neste dia ideal, de deleitar muito verdadeiramente a mente de Zeze com o que ele muito verdadeiramente quer. O que minha pessoa mais queira em qualquer momento é ver esta sua escrita. Mostra o entusiasmo pela escrita, né? Total. E, independente de como era a cultura da escrita no Egito antes, a partir do reinado de Zeze a gente vê uma mudança na relação entre os humanos e a escrita. Um marco na história da escrita. Exato. Agora, vamos imaginar o Ptah-Hatip na corte, no palácio. Os festivais e os projetos de construção eram os eventos mais importantes para o calendário dos oficiais do Antigo Reino. Mas aqui a gente precisa rever algumas ideias que a gente tem sobre a vida na corte. Os ensinamentos de Ptah-Hatip se passam na sala de audiências do rei,
o que pode dar a impressão de um lugar imponente, com portões enormes e cheio de decoração. A gente imagina um palácio, né? E com certeza existiam palácios. A gente sabe de 2 do Izese por causa de umas cartas encontradas na tumba dos Nedimi Binti. Numa carta copiada na entrada da tumba, o rei fala: minha pessoa viu aquele seu documento que você escreveu para dar a conhecer que você fez toda a construção ordenada para o Palácio Amando Izese, construído para a propriedade real. Tá. Por causa disso, o rei recompensa os Nedimi Binti com um jardim, com um lago parecido com o do Met. Uma outra carta fala da ordem para construir um palácio para o Festival do Reinado de Izese, numa área de uns 57 hectares. Nossa. Então os palácios eram importantes e tinham nomes. Só que a gente não encontrou nenhum vestígio arqueológico de um palácio do antigo reino. É mesmo? Então não sabemos se eles eram como a gente imagina. Os únicos palácios que aparecem nas artes dos complexos das pirâmides são parte dos complexos ou templos reais e foram construídos para usar em festivais, tipo o Festival do Reinado, que o Izese celebrou em Heliópolis. Sim, tem. Tem um vaso de alabastro lindo no Louvre que mostra esse festival. Que legal. Então, talvez a ideia de um palácio fixo e permanente como centro do poder não seja bem assim no Antigo Reino. Pode ser. O Manly sugere que o Ptah Hatcher se encontrava com Izes em tendas, cabines de barco ou em salas de tijolos de barro com colunas de junco e caniços em várias paradas durante as viagens para santuários e festivais. Faz sentido. E lá, como o sumo sacerdote Ptahches explica, o rei deixava o vizir beijar seu pé porque sua pessoa não o faz beijar o chão. Interessante. Isso mostra que o poder real era exercido de um jeito mais flexível, menos formal. Verdade. Agora, vamos aos ensinamentos do Ptah. Bora lá. O Manly detalha vários conselhos práticos e observações sobre a vida e o comportamento humano, que são super atuais mesmo depois de tanto tempo. Legal. Um dos primeiros temas é a velhice. O Ptah Hatcher fala da perspectiva de quem já está velho, com as habilidades físicas em declínio, querendo passar a sabedoria adiante. Ele descreve os problemas da velhice. Um ouvido silenciado não consegue ouvir, uma mente vazia não consegue recordar o ontem. Os ossos doem por toda a sua extensão, o melhor se tornou ruim e todo o paladar me deixou. O que a velhice faz às pessoas é perverso de todas as maneiras. O nariz está entupido e não consegue respirar pela dificuldade de ficar de pé e sentado. Nossa. Ele está falando da experiência universal do envelhecimento e da importância de passar o conhecimento para frente. É verdade. Outro ensinamento é sobre como discutir. O Ptah Hatcher fala: se você encontrar alguém procurando uma discussão, alguém comum, não abuse precisamente porque ele não está à altura da tarefa. Deixe-o ter a palavra e ele se derrotará. Não responda para se divertir. Não via de alguém que veio até você. É um conselho sábio, né? Um conselho de sabedoria e moderação. Super relevante para hoje em dia. Total. E na hora de jantar com superiores, ele dá umas dicas de etiqueta. Sempre que você estiver sentado para jantar com alguém mais importante do que você, pegue o que lhe for oferecido polidamente. Quando você olhar para o que está à sua frente, não o examine com olhares gananciosos. Agarrar é uma ofensa espiritual. Não fale com eles até que faça uma pergunta, porque como você sabe o que eles não gostam de ouvir. Fala apenas quando eles se dirigirem a você, e o que você disser certamente será o que se deseja. Boas dicas. Ele fala que a generosidade vem do plano de Deus, e só quem não entende reclama. É verdade. Pode parecer específico da época, mas o princípio é o respeito e a consciência social. Com certeza. E ele também fala da importância de ser cuidadoso ao passar a informação. Sempre que você tiver a confiança de transmitir informações e for enviado de alguém importante para outro alguém importante, faça exatamente como eles o enviaram para fazer. Conduza os negócios de outra pessoa para ela exatamente como ela pede. Resista ao impulso. Não torça nenhuma palavra porque você está envolvendo uma pessoa importante com outra pessoa importante. Atenha seus fatos sem introduzir um ponto de vista de opiniões de terceiros importantes ou triviais. É uma ofensa espiritual. É tipo integridade na comunicação. Isso. E sobre sucesso, o Ptah Hatcher ensina que fazer coisas boas traz o favor divino. Ele fala para não se gabar para os seus amigos que o silêncio respeitoso é melhor. Humilde, né? E que quando uma pessoa rica tem integridade, ela conquista a boa vontade como um crocodilo ataca. Ou seja, a verdadeira conquista está ligada à bondade e à humildade. E sobre criar filhos, ele diz: se você é uma pessoa capaz e sua casa foi preparada, você deve criar um filho para agradar a Deus. Se ele for decente, seguir seu exemplo, ouvir seus ensinamentos, sua conduta será um benefício em sua casa e ele o apoiará em seus assuntos. Procure tornar cada momento melhor para ele. Este é seu filho, por quem seu espírito se derrama. Você não deve tomá-lo como garantido. Que bonito.
Mas ele também fala que se o filho se desviar e não seguir os conselhos, ele não será seu de verdade. A paternidade é complexa. Com certeza. E a humildade também é importante. Sempre que você estiver na sala de audiências, fique de pé e sente-se nos momentos apropriados. O primeiro dia foi arranjado para você. Não entre e simplesmente seja barrado como consequência. Aquele cuja entrada é devidamente anunciada é bem considerado e confortável é a situação de quem foi convidado. A sala de audiências é estabelecida no padrão, toda a sua conduta medida a prumo. Somente Deus avança uma situação, então os insistentes não chegaram tão longe. Reconheceu o seu lugar. E o Prahat também fala de autocontrole, de não ficar falando tudo o que pensa. Sempre que você estiver com pessoas, mantenha a companhia com aqueles que velam seus pensamentos e vele seus próprios pensamentos. Quem não deixa a conversa sair do seu ventre ganha autocontrole. Importante, né? Discrição e pensar antes de falar. Com certeza. E ele alerta contra a ganância, que ele vê como uma praga que afasta até os mais próximos. Pesada. Sobre o casamento, ele fala: se você é inteligente e cuida de sua casa, você deve amar sua esposa da maneira correta. Encha sua barriga e vista suas costas. Perfume é um prazer para o corpo dela. Faça feliz por todo o tempo que ela tiver você. Ela é um campo que transforma aquele que a possui. Cuidar e respeitar a esposa. Isso. E sobre a fala e a verdade. Não repita nada. Não repita uma questão que saiu da boca de alguém zombando. Repita apenas declarações de fatos, em vez de ouvir um mundo de zombaria. Não, a compreensão genuína está diante de seus olhos. Verdade. Ele também fala para não ficar fofocando e que o verdadeiro entendimento vem dos fatos. Mas... E lealdade e integridade no trabalho. O Taitu fala para ensinar as pessoas importantes o que vai fazer bem para elas e para ter cuidado ao lidar com alunos de alta posição. Interessante. Ele também fala para não roubar o trabalho dos colegas. Ética profissional. Exatamente. E ele incentiva a generosidade. Sorria durante todo o seu ser. O que saiu da loja não pode voltar. Apenas o pão destinado à partilha provoca ressentimento. Um acusador tem a barriga vazia. Um acusador surge da necessidade. Não dê a ninguém motivos para persegui-lo, quando pode haver a alegria de se lembrar de uma pessoa anos depois que ela nos deixou. Compartilhar e evitar a inveja. E moderação na disciplina. Discipline pela cabeça. Eduque pelo caráter. A contenção da força revelará o verdadeiro caráter. Qualquer instância de força que não seja contra uma ofensa apenas fará com que alguém, mesmo estando errado, o ressenha. Disciplina com sabedoria. Isso. E para terminar, o Tarret fala da importância de passar a sabedoria adiante com cuidado, sem mudar os ensinamentos, para o benefício das futuras gerações. Ele também fala que as ações são mais importantes que as palavras e incentiva o aluno a viver os ensinamentos se esforçando para ser melhor que o professor e viver a verdade. Mensagem poderosa. E aí, em contraste com a riqueza de os ensinamentos de Apatahat, os ensinamentos de Kadini são bem fragmentados, só ocupam as 2 primeiras páginas do Papiro Plis. Que pena. O Manley apresenta como um complemento a Apatahat. Não está claro quem é o professor. O epílogo sugere que seja um vizir do rei Uni, ensinando a próxima geração da família real, talvez incluindo o próprio Kadimi. Os temas que aparecem são Tahat, recusar comida que não quer, e humildade. Mesmo fragmentada, ainda tem sabedoria ali. Verdade. E os ensinamentos de Hordedef são ainda mais fragmentados. Só tem os pedaços escritos bem depois no Novo Reino. Cada ensinamento parece ter um ditado ou provérbio da época. Legal. O tema principal que sobrou é a preparação de uma doação funerária, que ele considera mais importante que a herança. E uma canção do Novo Reino critica os ditados de Imhotep e Hordedef, questionando onde estão os túmulos deles e se as obras deles duraram. Interessante. Isso mostra que até os sábios do passado podiam ser questionados e esquecidos. É verdade. E por que esses livros foram meio que ignorados por tanto tempo e por que eles são importantes hoje? Pergunta. O Manley acha que a decepção dos estudiosos na época do pensamento evolucionista contribuiu para isso. Faz sentido? E também teve gente que interpretou errado, tipo, um dos ensinamentos do Petohat foi visto como uma condenação da homossexualidade, o que um dos primeiros tradutores até omitiu na edição dele. Nossa. O Manley deixa claro que o Petahat se concentra em princípios universais de comportamento sábio. Isso mostra que a interpretação de textos antigos pode mudar com o tempo, né? Sim, com certeza. E o Petahat dá muita importância a ouvir e agir de acordo com o que aprendeu. A prática é importante. Ele conecta poder e responsabilidade. E para ele, ser responsável é se conhecer e buscar ser melhor. E uma coisa legal nos ensinamentos de Petahat é o conceito de espírito, cara. O Manley explica que o espírito é a parte de nós que os outros veem, o nosso eu exterior. Ofensas espirituais não são quebrar leis ou regras morais, mas sim agir de um jeito que prejudica a si mesmo. Interessante.
Pensar no Ka pode ser um jeito legal de ver como nossas ações afetam nossa imagem e as nossas relações. Verdade. O'Malley também explora a visão egípcia da mente comparando com a visão moderna. Ele cita uma carta do Novo Reino de um homem para sua esposa falecida, que mostra que os egípcios reconheciam causas externas para os problemas mentais. A psicologia humana é complexa. E para terminar, O'Malley fala da visão egípcia sobre por que as coisas acontecem. Legal. Ele explica a crença num Criador divino e a importância do acontecer em vez do ser, o foco no presente. E ele conecta o interesse do Shabaka nesses textos antigos ao desejo de estabilizar a nação e fortalecer as tradições, citando a teologia de Mênfis, escrita na Pedra de Shabaka, como exemplo das narrativas de criação do Egito. Os ensinamentos de Ptah Hatip oferecem uma sabedoria atemporal sobre comportamento humano, ética e a importância da verdade e do autoconhecimento, mostrando a mentalidade do autor mais antigo que a gente conhece. A gente vê que essas ideias antigas ainda valem pra gente hoje. Em um mundo cheio de barulho e distrações, a ênfase que os egípcios davam a ouvir e agir de acordo com a compreensão pode ser uma boa lição. Com certeza. Que ofensas espirituais a gente comete sem perceber no dia a dia? Quais as consequências das nossas ações e escolhas? Boas perguntas. Vale a pena pensar nisso. E a gente recomenda que você leia o livro do Bill Manley e outros materiais sobre o Egito Antigo. Essa viagem no tempo pode trazer ideias valiosas para o seu presente. Concordo. Valeu por ter mergulhado com a gente nessa história. Até a próxima.